Alô, gente, saudações, obrigado pela companhia, saúde para todos vocês. Hoje, sexta-feira, a exemplo do que acontece há 29 anos, estamos circulando com mais uma edição do Pitoco. Talvez o meu entrevistado de hoje não tivesse nascido ainda quando circulou a edição 01, 29 anos atrás. Tá, agora eu fui bem, hein, Gugu? Você deu uma exagerada já. Agora eu fui bem, hein? Eu tô aqui com o nosso primeiro presidente da Mas era Assembleia. novo, tinha O quê? 11 anos. 11 aninhos de idade. Ali no Maria Luísa, É. o filho do... E sabe onde que eu vi o primeiro Pitoco? Eu vi na ideia. farmácia do meu tio Antônio, lá no Santa Cruz. Ah, é seu tio. Tio Antônio Bueno. Uhum. Eu vi na farmácia dele lá, ele tinha na época uma farmácia lá no Santa Cruz. Nessa época, eu tinha uns 11, 12 anos. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Olha Pitoquinho. aí. Era só uma... Só não uma era folhinha assim, de né? papel Era só sulfite, uma é. folhinha de papel Não sulfite. era nem esse papel bonito que é Não, agora, assim, couchê, não é? O Antônio Bueno já se batia na política também. Ele Já tinha ele uma foi assessor participação, ele foi né? assessor do Frangão, né, Jair? Foi muitos anos assessor do Frangão. Exatamente. E E era também no sangue esse negócio aí dos Bueno, né? O meu avô, Jorge Bernardo Bueno, ele foi vice-prefeito de Catanduvas e vereador de Guaraniaçu. Foi o primeiro vice-prefeito de Catanduvas. Então, meu avô era um homem muito politizado, né? Daí isso passou pros filhos, pras filhas, e acho que a gente herdou um pouquinho esse sangue. Eu me recordo de ter entrevistado o seu pai numa certa ocasião, antes dele se aposentar na PRF, né? É. E ele me dizia de como era a rodovia 277 entre Cascavel e Foz, os atendimentos que ele fazia. Não tinha esse negócio de ambulância, né? Não tinha esse negócio de Não. atendimento. Era o FUC deles que eles falam. Né? Era. Muitas vezes era a própria viatura da PRF que fazia o atendimento. E- Não, meu pai cansou de descer, por exemplo, no morro, pegar corpo lá embaixo e subir nas costas, com o corpo nas costas, trazer na rodovia e colocar na viatura e levar ou pro hospital ou pro ML, né? Inclusive tem uma matéria de um Pitoco, agora que você falou, eu lembrei, mas isso é coisa de 20 Muitos anos atrás, né? 20 pelo menos. Tem uma matéria do pai no teu Pitoco contando histórias desse tipo, né? Seu Reinaldo Bueno. E ele me dizia, naquela ocasião, ele me disse, olha, Jairo, quantas vezes eu segurei a mão daquela pessoa que estava em seus últimos momentos no acidente na rodovia. Ouvi, inclusive, recados que essa pessoa queria passar sabendo que ali eram os seus últimos momentos, que ela queria passar para alguém, e ele, Reinaldo, dizendo, e eu tentando entender qual era o recado, o que tinha que passar, segurando a mão daquela pessoa, e era a única coisa que podia ser feita. Olha, gente, eu sempre digo que as coisas melhoraram, gente. Tem gente que fala assim, antigamente que era bom. Não era, gente, não era. Era outro tempo, podia ter boas coisas naquele tempo, mas vai comparar essa situação. Olha, Gugu, eu particularmente me recordo de algumas viagens que eu fiz a Foz do Iguaçu, pela 277, degrau na pista, não tinha sequer a sinalização horizontal, você nunca sabia se você estava na pista sua, na pista do outro ou no degrau do acostamento. É inegável, né, Gugu, já partindo aqui para a nossa conversa então, que o processo de concessões de rodovia, embora muito questionado, embora com muitos problemas, né, mas que melhorou a malha asfáltica rodoviária do Paraná, melhorou. Pô, Jair, primeiro é uma alegria, né? Estar mais uma vez contigo aqui. Você só me chama uma vez por ano, né, Jair? Então chegou a minha vez. É a sua agenda que é difícil. Mas enfim, Jair, esse é um assunto que é engraçado. Como a gente tem uma atuação hoje em todo o estado do Paraná, essa questão do pedágio, ela é muito diferente, a tratativa com ela aqui no oeste do que em outras regiões do Paraná. Né? Por exemplo, o sudoeste estava muito na expectativa da implementação do pedágio lá. Eles queriam o pedágio, por quê? Porque querem rodovias melhores. No nosso oeste, por tudo que nós passamos, esse assunto é quase um assunto maldito, né? Porque não foram entregues as obras que tinham sido prometidos em contratos, pedágio superfaturado, caríssimo, sem obra, e nós pagamos o maior preço, nós enquanto oeste do Paraná. Então esse é um assunto delicado na região. Mas claro que é inegável que as nossas rodovias hoje são melhores do que eram há 20, 30, 40 anos atrás. E é inegável, Jairo. Inclusive na semana que vem começa o governador dar a ordem de serviço para começar a duplicação do trecho da 277, né? O evento vai ser lá em Irati, da duplicação de Matelândia a Guarapuava.
Isso é para já, Gugu? Isso já vai começar... Nossa, eu estava tendo um entendimento, sinceramente, que era no 3º ano. Não. Não, estou errado. Felizmente estou equivocado. As duplicações... aqui, vamos dizer aqui, de Matelândia, Cascavel, aqui é capaz que demore ainda mais um ano e meio para a gente ter início, né? Porque esse nosso lote aqui foi concessionado depois. Mas já lá na região de Irati, de Palmeiras, ali já começa agora obras de duplicação. Então essas obras de duplicação, elas vão sair, Jairo. O contrato dessa vez foi muito bem feito. Existem amarras no contrato que, inclusive, existe um cronograma fixado já de todas essas grandes obras. E caso essas obras não aconteçam, terá um degrau... Nossa, não seria um degrau, naquele degrau para cima, vai ser um degrau negativo na tarifa se a empresa não executar as obras. Inclusive, a empresa não pode nem alegar dificuldade, vamos dizer, com licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é responsabilidade da empresa. Então, se tal dia não começar as obras previstas nos contratos, a empresa vai ter que dar um desconto na tarifa do pedágio. Então, eu acredito realmente que essas obras vão acontecer. Nós estamos atuando, inclusive a Assembleia tem uma participação, um acompanhamento disso, para que essas duplicações aconteçam. E isso vai se tornar uma realidade. Nós vamos entrar num carro aqui em Cascavel e vamos andar numa rodovia duplicada até Curitiba ou até o litoral, né? Então, com toda certeza, isso vai ser um salto assim de desenvolvimento, de qualidade de vida, de segurança, né? Você relatou ali, e o meu pai é uma testemunha ocular da história, né? Da 277. Meu pai começou a trabalhar nessa rodovia em 1970, né? Então, meu pai é uma testemunha ocular de como era, e se Deus quiser, ele vai ver essa rodovia toda duplicada ainda. Pois é. Veja, até para as concessionárias, Gugu, é interessante que eles cumpram, por mais de uma razão que eles cumpram o contrato, porque duplicou, tem o degrau, né, tem o degrau de, se não me engano, 40%, né, na tarifa do pedágio. Então, para todo mundo é interessante. Para o usuário, obviamente que também sempre digo, olha, é ruim com o pedágio, pior sem ele, né? Porque simplesmente os governos estão exauridos na sua condição e capacidade de ampliar a pista e de fazer a manutenção. Ano passado eu tive a oportunidade, eu peguei o meu carro e fui com meu pai e com os meus filhos e meu irmão, fomos assistir um jogo do Corinthians. Foi uma viagem gostosa. Rapaz, quando você atravessa ali a fronteira com São Paulo... São Paulo, as melhores rodovias do Brasil. Dali até a capital, duplicada. Que viagem, uma viagem longa, né? Uma viagem de 1.000 quilômetros, mas que tranquilidade. Ali eu senti inveja de São Paulo, mas ao mesmo tempo falei, poxa vida, daqui a alguns anos nós estaremos vivendo essa realidade no estado do Paraná. A gente sempre falou muito disso. O problema do pedágio nosso que nós enfrentamos é que ele era um pedágio caro, e não é barato, é caro, e não teve as obras. Se tivessem sido feitas as obras, o mal não teria sido tão grande, né? Tantas e tantas vidas que se perderam nessa estrada, tantas famílias destruídas nessa estrada, porque as obras não foram feitas, você sabe disso. A duplicação de Matelândia e Cascavel foi tirada do contrato, a duplicação aqui para Corbélia foi tirada do contrato. Então, muitas obras que simplesmente, no calar da noite, numa canetada, seja qual o interesse fosse, foi tirado da nossa gente, né? Você diria que o Paraná, os usuários, os cidadãos paranaenses estão blindados dessa hipótese voltar a se repetir, Gugu? De obras não acontecerem? Isso. Eu acredito que sim, Jair, porque o contrato dessa vez foi muito bem feito. Temos mecanismos de controle, de fiscalização importantes do pedágio. E acho que a gente vive um outro momento também no Paraná, sob o governo Ratinho Júnior. Eu acho que não cabe mais conchavos como foi feito no passado. Pelo menos eu posso dizer, desse momento que a gente está vivendo, eu não acredito assim que esse povo vai dar um golpe no povo do Paraná de novo. Acho que não há mais espaço para isso. Essas obras vão acontecer e o Paraná terá as melhores rodovias do Brasil. Nós estamos falando de um pacote de 40 bilhões de reais em investimentos nas nossas estradas. 40 bilhões de reais, Jair. Só para você ter uma ideia. O orçamento do estado do Paraná, o orçamento todo, para esse ano é de 81 bi. Né? Mas aí tem educação, tem saúde, tem previdência, tem tudo. Então, se você falar de 40 bilhões em investimento, de investimento livre desse ano do governo do nosso orçamento do Estado é 7 bi. Então, nós estamos falando, eu sou péssimo em matemática, 7, 14, 21, 28, 35, é 6 vezes o orçamento que o Estado do Paraná tem para investimento num ano. São 6 vezes que serão investidos nas rodovias. Qual era a hipótese de que o governo federal ou estadual pudesse algum dia juntar essa dinheirama toda e jogar aqui nas rodovias? Nunca. Pelo menos nos próximos 50 anos seria impossível. Sem nenhuma possibilidade. Está aqui no Pitoco
Milhões do Oeste. Cascavel passa a entender melhor o resultado de inserir seus cobras em áreas estratégicas da administração pública. Um caso emblemático é do prefeito da Assembleia, Gugu Bueno. Tem a caneta dele, a engorda no orçamento oestino de 2026. Vamos tentar entender melhor isso? A região, e notadamente Cascavel, receberá um maior NACO do governo do Paraná no próximo ano, coisa aí de R$500 bilhão, atrás apenas do orçamento destinado para a região metropolitana de Curitiba, a nossa capital, e acima de Maringá e de Londrina. Gugu, traduza para nós. Esse pitoco é histórico. É. Jairo, eu tenho certeza que você jamais imaginou escrever uma matéria no Pitoco falando que a região de Cascavel teria mais recursos previstos para investimento do que a região de Maringá, de Londrina e de Ponta Grossa. Isso era algo inimaginável para nós. Nós sempre fomos o patinho feio. A gente olhava lá aquelas obras em Maringá, Londrina e Ponta Grossa e nós ficando para trás. Até porque os governadores vinham de lá, o Richard de lá, quem mais? Enfim, uma sequência de governadores. E nós aqui era o que sobrava, né? A gente era o fim da estrada, né? Então, o fim da rua, né? Eu tô feliz com esse resultado. Quando a gente recebeu o orçamento do Estado na Assembleia para votar, o que é a tua matéria? Você está falando sobre a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, que a gente aprovou essa semana na Assembleia, que prevê todo o orçamento do Estado para o ano que vem. Orçamento com educação, que serão 19 bilhões, orçamento com a saúde, que serão 10 bilhões, orçamento com a segurança pública, que serão 7 bilhões, e está na LOA o orçamento que o Estado tem para fazer investimento, para fazer obra. Asfalto, casa popular, escola, creche, ginásio. Esse orçamento do Estado, que o Estado tem para investir, é de 7 bilhões de reais, que o Estado tem livre para investimento. Desses 7 bilhões, a nossa região está contemplada com mais de 630 milhões de reais, ou seja, praticamente 10% só aqui para a região de Cascavel. Então, o próprio governo, o Poder Executivo, ele fez esse estudo e ele colocou lá a região que vai mais receber investimentos naturalmente, porque lá tem 35% da população paranaense, é Curitiba e região metropolitana. A segunda região, a região de Cascavel. Que não é a segunda mais povoada. Não é a mais povoada, à frente de Maringá, de Londrina e de Ponta Grossa. Então eu acho que é um ganho importante da nossa região. Isso demonstra, de fato, não tem como esconder um protagonismo político do oeste do Paraná, né? Claro, não está só lá o Gugu. Hoje estamos lá como primeiro secretário da Assembleia, mas nós temos o Paranho, secretário de Turismo, nós temos o Jorge Lange, secretário da Coapar, nós temos cascavelenses lá hoje ocupando funções importantes que na hora de discussão a gente consegue puxar o cobertor para o nosso lado, né? Claro que hoje a gente tem a oportunidade, por exemplo, de todo grande tema, todo grande momento, toda grande discussão, a gente está na mesa para discutir com o governador, para discutir com os secretários e naturalmente que a gente vai puxar para o nosso lado, né? Por isso, como você falou, a importância de nós termos pessoas comprometidas com a nossa cidade, com a nossa região, ocupando funções chaves vamos dizer assim, no esqueleto político do Paraná, né? Então eu estou feliz com esse resultado, muito feliz. A nossa região merece. Muitos e muitos anos a gente ficou para trás, você está certíssimo. A gente via essas coisas acontecendo só em Maringá, Londrina, a gente como o patinho feio, né? Graças a Deus eu preciso aqui publicamente agradecer ao governador Ratinho Júnior, que ele reconhece a nossa contribuição para o estado do Paraná. Ele sempre fala, não, o oeste indo bem, o Paraná vai bem. Porque a gente gera muita riqueza para o Paraná e para o Brasil. Só que a gente gerou isso sempre. E essa riqueza, essa geração de riqueza nunca foi reconhecida, seja pelo governo federal ou seja pelo governo do estado. Mas desde 2019 isso mudou e agora esse ano isso se consolida, falando que a nossa região é a segunda região que mais vai receber investimentos por parte do governo do estado, ficando atrás só de Curitiba e região metropolitana. Então é uma grande conquista para a nossa região. Gente, quem é que vai querer se indispor com o primeiro secretário da Assembleia? Ninguém, né? Mas não é só isso. Também, não basta ter o poder, tem que saber como usá-lo, não é? E Cascavel talvez passe a entender melhor agora como funciona esse mecanismo, não é? Enfim. Gugu... Vamos falar, se você me permitir aqui, sim, por favor. O primeiro prefeito que o governador Ratinho Júnior recebeu esse ano, para um despacho sobre recurso, né? Fora aqueles eventos que você tira foto, não, reunião de trabalho, né? O primeiro prefeito foi o prefeito Renato Silva, né? Nós sentamos com o governador e eu mostrei para o governador, falei, governador, nós temos um pacote de obras para Cascavel esse ano. Era um pacote de 300 milhões de reais, 300 milhões de reais, que era 100 milhões para pavimentação urbana
dentro desses 100 milhões, 30 milhões só para o Lago Azul, que nós vamos finalmente, depois de tantas e tantas promessas, a pavimentação do Lago Azul está acontecendo, vamos pavimentar. E com esses outros 70 milhões, nós pavimentando qualquer toquinho de rua de Cascavel que não tem asfalto, vai ser asfaltado. Então teremos Cascavel 100% asfaltado. 100 milhões de pavimentação urbana, 100 milhões de pavimentação rural, tá? Nós já temos 102 milhões liberados para pavimentação rural, o maior pacote de investimento nas nossas estradas, né? Muitas dessas obras já estão acontecendo. 50 milhões para educação, para reformas nas nossas escolas, né? Isso é uma demanda que o Renato me apresentou. E 50 milhões para recap, que hoje talvez seja a grande dificuldade de Cascavel, as nossas ruas, né? Ruas asfalto muito antigo. Então, do governo do estado vai vir 50 milhões para recap. Então, só aí nós estamos falando de 300 milhões. Esse dinheiro já está liberado, esse dinheiro já está conveniado com a prefeitura está fazendo projeto, está fazendo licitação e está acontecendo. Então, foi o primeiro prefeito que o governador sentou, foi com o prefeito Renato Silva. Claro que isso é uma articulação política, claro que isso envolve o fato de nós estarmos lá, de sermos o primeiro secretário da Assembleia, de termos essa possibilidade de despachar com o governador a todo momento, e sem dizer que nessa mesma reunião a gente conseguiu o ok do governador para a grande obra de Cascavel, que é o nosso contorno, o nosso anel viário, uma obra prevista aí 1 bilhão, 1 bi 200, 1 bi 300, e o governador falou assim, não, pode fazer o projeto que o dinheiro eu garanto. Estamos falando de uma obra de mais de 1 bilhão de reais que vai acontecer em Cascavel. Nesse momento a prefeitura está trabalhando com os projetos. Está com Itaipu, né? Está desenvolvendo esse projeto. Está desenvolvendo o projeto, mas, que também é um projeto complexo e grande. Mas né? o calendário, Gugu? E se o seu governador, o seu Ratinho, não tiver mais com a caneta na mão, a hora que o projeto ficar pronto? E daí? Aí o que eu fiz? Eu peguei os nossos 2 pré-candidatos, né, que é o Guto Silva, que é o nosso secretário das cidades, que inclusive estava nessa reunião com o governador. Então o Guto não pode fugir da raia. E também levei essa questão ao Alexandre Cury, né, que é o nosso presidente da Assembleia e também pré-candidato pelo PSD. E já levei essas 2 questões e eles assumiram o compromisso conosco também. Lógico, a gente sabe, o trabalho ainda com a hipótese de apresentar ao governador esses projetos, pelo menos os projetos básicos, apresentar até o mês de fevereiro e março, que é o que ele nos pediu. Ele falou, talvez o governador saia no final de março, né? Para essa questão da eleição nacional e tudo mais. Eu gostaria, antes de sair, já deixar caneteado já. Mas se o governador, por acaso, aí não depende do governador, aí depende de nós enquanto município, enquanto prefeitura. Se por acaso a prefeitura não conseguir, porque realmente é complexo, é um grande projeto, estamos falando de um projeto de mais de 1 bilhão de reais, eu tenho certeza que nós teremos condições políticas de garantir que isso aconteça, seja com o Ratinho Júnior, seja com o Guto, seja com o Alexandre. O grupo político que eu represento hoje, se nós tivermos a oportunidade de continuar trabalhando no Paraná, e a gente também tiver lá na Assembleia, enfim, nós somos pré-candidata à reeleição, eu garanto que nós faremos essa obra. Agora, se entrar numa aventura com o Sérgio Moro, daí eu já não posso mais garantir nada, né? Daí aí foge do meu escopo, né? Perfeito. Olha, você falou do Alexandre Cury. Semana passada foi preso. Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Presidente. A Assembleia do Paraná também enfrentou seus momentos difíceis nessa área, muitos ao longo de sua história. Gugu, eu te pergunto, o que a atual mesa diretora da casa fez para merecer a distinção do Prêmio Diamante de Transparência? Você acha que de alguma forma vocês deram uma outra cara para a Assembleia? Longe daquelas suspeições tantas que graçavam no entorno dessa casa, como também a do Rio de Janeiro. O que foi feito, Gugu? Trouxemos à Assembleia a claridade da luz, Jairo. Porque quando a coisa é escura e obscura, é onde o problema acontece, onde a chance do problema acontece. Então, o que nós fizemos, por exemplo? Nós reformulamos o nosso portal de transparência. A Assembleia teve um problema no passado muito grave com funcionários fantasmas, enfim, com diário secreto, né? As nomeações da Assembleia ficavam escondidas numa gaveta, não eram nem publicadas, né? Super salários. Então, assim, nós trouxemos a clara tudo, né? Portal de transparência, o melhor portal. Isso não é o Gugu que está falando, esse é os tribunais de contas do Brasil que estão falando. O melhor portal de transparência do Brasil é o portal da Assembleia Legislativa do Paraná. Lá você consegue saber todos os servidores que estão na casa, o salário desses servidores, aonde que está alotado o servidor. Lá você tem acesso a todos os contratos feitos pela Assembleia, as licitações feitas pela Assembleia. Então, assim,
a transparência é isso, é você colocar na mesa e deixar muito clara todas as informações. Então, a gente está muito feliz, tá? Contextualizar para as pessoas, que às vezes as pessoas não sabem, né? Então, o que é essa premiação do selo Diamante em Transparência? Os tribunais de contas de todo o Brasil, já há alguns anos, eles se reúnem, passam um ano inteiro julgando e analisando todos os quesitos sobre um órgão público. Não é só a Assembleia, Poder Executivo, Prefeitura, Câmara de Vereadores, os próprios tribunais de contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, né? E eles colocam lá vários itens e vão dando nota. A Assembleia, mais uma vez, conseguiu o selo Diamante em Transparência, né? Só que o grande item esse ano não foi nem vamos dizer, o bicampeonato, que seria o selo Diamante, né? Mas é o fato de nós termos alcançado um índice de 100% em transparência, Jairo. Não é 99,9%, não. A Assembleia Legislativa do Paraná é a única Assembleia Legislativa do Brasil, não só com selo Diamante em Transparência, mas com um índice de 100% em transparência. Então, eu estou muito feliz, né? A gente tem essa responsabilidade de ser o gestor administrativo e financeiro da Assembleia, como primeiro secretário. Trabalhamos ao lado do nosso presidente, da nossa comissão executiva, dos nossos diretores. Foi um resultado, inclusive, além do que a gente esperava, né? Porque é muito difícil, né, você alcançar um índice de 100% em transparência. Mas isso é um ponto de uma série de trabalho e de resultado, né? Nós alcançamos esse ano, Jair, nós devolvemos para o Poder Executivo, para o governo Ratinho Júnior, 620 milhões de reais. A Assembleia do Paraná é a Assembleia no Brasil inteiro que mais recurso devolve, né? Economizamos o nosso orçamento e devolvemos para o governo do Estado. E numa grande articulação política, nós transformamos essa economia no quê? Em obra. Porque quando a gente se comprometeu em devolver, nós chegamos no governador Ratinho e falou: governador, nós não queremos que esse recurso devolvido pela Assembleia seja engolido para pagar folha de pagamento, para pagar a previdência, para pagar juro de dívida. Nós queremos concretizar esse recurso em obra. Até para a gente ficar, inclusive, mais comprometido com a economia. E o governador topou essa parada, né? Então, por exemplo, quando você fala em Asfalto Novo Vida Nova, que é esse grande recurso, esse projeto de pavimentação urbana, que inclusive Cascavel está recebendo 100 milhões, boa parte desse recurso vem da economia da Assembleia. Nós estamos construindo em Cascavel, estão liberados para Cascavel 5 creches do governo do Estado. Esse nosso recurso da economia da Assembleia também está sendo utilizado no programa das creches. Então, assim, essa economia que a gente faz do recurso público está se transformando em uma obra concreta na vida do cidadão paranaense. Então, nós economizamos 600 milhões de reais, mais de 600 milhões do orçamento da Assembleia, e conseguimos alcançar esse índice de transparência 100%. Então, eu posso dizer que no quesito de gestão administrativa, a Assembleia do Paraná hoje é um grande exemplo para o Brasil todo, e esse prêmio só veio coroar a todo esse momento. Gente, isso não só é correto, como é inteligente. Por que é inteligente? Vocês não imaginam os pedidos, as demandas, as pressões que um cara que está na posição do Gugu ou do Alexandre Cury recebe. As propostas pouco republicanas. É que as pessoas falam muito assim dos políticos, mas olha, quando tem uma oportunidade sabe? É incrível. E aí, se você diz assim: amigo, olha, eu não vou te atender por 2 razões. Primeiro, porque não é certo. Segundo, porque vai estar tudo aqui, ó. Tá vendo? Teu nome, o valor, tal. De alguma forma, é uma blindagem também para o gestor, que é inteligente, quando ele coloca esses anteparos da transparência, não é verdade? Gugu, eu quero te perguntar, de onde que tem tanto dinheiro no governo do Estado do Paraná? O que é a venda da Copel? Porque assim, é bilhão para cá, é pavimento de concreto não sei aonde, todo dia eu recebo inúmeros investimentos, ao passo que em outras unidades da federação a gente vê dificuldades, às vezes até para pagar a folha de pagamento. Então eu queria que você traduzisse, você tem esses números macros, esses números grandes, de onde que tem tanto dinheiro? É a venda da Copel? De onde que está o dinheiro do cofre do Estado do Paraná? A venda da Copel, Jairo, ela significou 2 bi que entrou no caixa do Estado para investimento. 2 bi. Tá? Eu acabei de falar aqui que só na obra do contorno de Cascavel vai 1 bi e 200. Então, é claro que
esse recurso, tudo esse dinheiro de investimento que você está vendo em todos os municípios do Paraná, não é só a venda da Copel. Isso é um fruto de uma série de medidas tomadas pelo governador Ratinho Júnior. O que eu digo, Jair? Eu tive a oportunidade, como superintendente-geral da Casa Civil do governador, de acompanhar a primeira reunião do secretariado, que é aquela reunião que o governador faz com todos os secretários. Eu não era secretário de Estado, mas era superintendente da Casa Civil, participei da reunião lá o governo tem uma sala que eles chamam de GGI, né, que é um centro de controle, que é uma mesona assim que cabe 50 pessoas na mesa. Eu não estava na mesa, eu estava encostadinho na cadeira na parede, mas eu acompanhei a primeira reunião do secretariado às 8 da manhã do dia 2 de janeiro de 2019. O governador começa a reunião falando, gente, eu tenho uma missão, é transformar o Paraná. Nós temos que dobrar o tamanho do Paraná. Dia 2 de janeiro de 2019. Naquele momento, o PIB do Paraná em 2018, que o PIB é o tamanho da nossa economia, atividade econômica, né? O PIB do Paraná tinha sido de 400 milhões, 410 milhões de reais. Era o quinto ou sexto do Brasil. Era o sexto do Brasil. 412 milhões de reais em 2018. Ano que vem, quando o governador Ratinho Júnior entregar o governo do Paraná, o PIB do Paraná vai ter passado dos 800 bilhões de reais. Então, o que eu quero dizer, Jairo? Está aí a tua resposta. Nós dobramos o tamanho da economia do Paraná em 8 anos. Caminho do trilhão, hein? Isso é um fato incrível. Você dobrar o tamanho da economia do Paraná, de um estado, em 8 anos. Tá? Quando você fala que você dobrou o tamanho da economia, você dobrou a atividade econômica, você dobrou a geração de emprego, você dobrou a geração de oportunidade, enfim. De tributos, logicamente. De tributo, logicamente. Né? E daí como que foi feito isso? Várias medidas. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava conversando com o presidente da Primato. Semana passada, esteve tomando um café comigo lá na primeira secretaria. Ele falou assim, deputado, nós tínhamos na Primato uma conta de ICMS de 360 milhões de reais. Essa conta, para nossa contabilidade, era considerada um crédito podre. Ou seja, o Estado devia para a Primato, né, crédito do ICMS de mais de 300 milhões de reais. A gente, inclusive o pessoal já queria desconsiderar isso da contabilidade, porque nós não ia receber nunca. Aquele ato que o governador fez em 2019, permitindo que a gente pegasse esse crédito, entre aspas, que já era quase podre de ICMS, e pudesse reinvestir, construindo granja, construindo indústria, tal, e o Estado nos permitiu usar esse crédito, aquilo ali fez nós crescermos o que nós estamos crescendo agora. Então, as nossas cooperativas, e eu estou falando de um ato, que nós podíamos ficar o dia inteiro falando de várias coisas do governo que ocasionaram esse momento que nós estamos vivendo. Mas então, só de um fato, que o governador falou assim, olha gente, em vez de vocês ficar com esse crédito podre, que o Estado não tem condição de pagar, não vai pagar nunca, né? Faz o seguinte, peguem esse crédito que o governo incentiva e utilizem, só que vocês vão ter que reinvestir para gerar emprego e gerar renda. E as nossas cooperativas transformaram isso, verticalizaram a indústria, né? A Copavel, Cevale, a Primato, desde as grandes às menores cooperativas. As nossas cooperativas estão crescendo 30%, 40% ao ano, né? Uma loucura o que estão crescendo as cooperativas. E tanto que esse ano a Alcepar, né, faz uns 15 dias, fez uma grande homenagem ao governador Ratinho Júnior, colocando ele como o homem do ano do agronegócio aqui no Paraná, em reconhecimento a dezenas de medidas que o governo do estado tomou ao longo dos anos que permite esse crescimento, né? Porque o pessoal fala assim, mas isso não tem nada a ver com o governo. Claro que tem. Tudo tem a ver com o governo. Tudo depende de uma caneta, tudo depende de uma legislação, de uma lei. Quando você facilita um licenciamento ambiental corretamente, né? Quando você tira a burocracia que existe, você está facilitando a vida do empreendedor. O empreendedor pode empreender com mais facilidade, pode gerar mais emprego, pode gerar mais renda. Então foram a dezena de medidas que faz basicamente esse resumo. Hoje já estamos, nosso PIB esse ano deve passar de 760 bi, ano que vem nosso PIB passa de 800 bi. Nós dobramos o tamanho do Paraná, o Paraná hoje é a quarta economia do Brasil, o Paraná tem uma taxa de desemprego abaixo de 3%, para você ter uma ideia, a taxa de desemprego na China hoje está em 5%, na Alemanha está em 6,7%, no Paraná está abaixo de 3%, né? O PIB do Paraná é maior. O nosso PIB, o nosso estado hoje é maior que o PIB do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia juntos. Nós somos maior que esses 3 países
juntos, Jairo. Então, temos a melhor educação no Brasil, enfim, tem vários índices que demonstram hoje que o Paraná é um grande case de sucesso. Eu tenho a oportunidade de, muitas vezes, viajar com o governador pelo Brasil. É incrível a recepção que o nosso governador tem recebido. As pessoas estão sabendo o que está acontecendo no Brasil, porque elas vêem notícia. Você acabou de falar, tem estado, por exemplo, o estado de São Paulo teve que fazer um remanejamento de 12% no seu orçamento. Teve que economizar, porque não tinha dinheiro para pagar o orçamento. Então, isso que é em São Paulo, né, que é um estado muito rico. Então, os estados com dificuldade de pagar 13º e nós falando aqui em investimento. Foi criado um fundo, né? O dinheiro sobrou, não estou dizendo que sobrou, né? Mas é inteligente isso, você constitui um fundo. Olha, né? Esse fundo soberano que nós votamos essa semana na Assembleia, talvez acho que eu vou ver, que eu estou com 41 anos, né, Jair? Mas assim, isso vai ter um impacto no futuro do Paraná sem tamanho, Jair. A partir de 2032 vai acabar a guerra fiscal entre os estados, né, por causa da reforma tributária. Hoje, como que o estado atrai uma empresa? É a guerra fiscal. O estado da Bahia oferece X de desconto nos impostos, o estado do Paraná vai lá, tem que oferecer menos e atrair um investimento. Isso vai acabar. Os impostos vão ser uma taxa só, não tem mais guerra fiscal. O governador, pensando nisso, ele falou assim, bom, eu tenho que ter alguma forma de atrair investimento para o estado do Paraná. Eu preciso, por exemplo, ele quer levar uma grande indústria para Rio Bonito do Iguaçu, né, para a gente reconstruir a nossa cidade lá, do qual eu sou deputado. Eu falei, poxa, eu preciso ter mecanismos para atrair uma grande indústria para lá, que transforme aquela região, aquela cidade. Ele criou o Fundo Soberano. Qual que é a questão do Fundo Soberano? O Estado vai pegar muito parte do seu recurso, que muitas vezes fica preso lá no fundo da Secretaria da Mulher, da Criança, enfim, e vai colocar num fundo para render. Né? E vai permitir para a iniciativa privada falar, você quer participar do fundo? Quero. Então, você tem que colocar, vamos dizer, 10 milhões de reais. O empresário vai lá e coloca 10 milhões, a iniciativa privada. O fundo fica 50-50, parte do recurso público e parte do recurso privado. Se nós quisermos trazer uma montadora chinesa para o Paraná, daqui a alguns anos, o Estado fala assim, vem a montadora chinesa, eu compro a área para você, eu te ajudo a montar e o Estado do Paraná quer 10% do negócio. É isso que nós vamos fazer com o Fundo Soberano. Entendeu? Então, assim, nós vamos... Escreva o que eu estou falando, Jair. Nós logo seremos a terceira economia do Paraná. O Paraná, a casa está ajeitada. Nós estamos crescendo muito, mas é como se nós só tivesse mal e mal começado a jornada. Né? O Paraná é um cometa que ninguém mais segura. 800 bi, o próximo governador provavelmente já vai trabalhar com orçamento do primeiro trilhão. Se imaginaram, gente, quantos zeros tem aí. Gugu, 41 anos. Estamos indo para a parte final da nossa conversa. Já? 41 anos de idade, um jovem político promissor. Queria que você me dissesse, você citou Rio Bonito. Qual foi a expansão da sua base política, com base na maior projeção que você recebe a partir da função que ocupa dentro do Poder Legislativo? E uma pergunta que não quer calar já há algum tempo, né? Quando teremos o nome Aldino Gugu Bueno na cédula? Lembra que havia cédula uma vez, né? Na cédula para disputar aquela cadeira estofada no 3º andar do Paço Municipal ali na Rua Paraná. São duas perguntas em uma. Você pode começar pela tua base eleitoral, por favor. Olha, Jairo, assim, eu acho que as pessoas que me conhecem, né, a gente tem a fama de ser um político trabalhador. Né? Foi assim como vereador, como deputado. Na minha primeira eleição eu fiz 18 mil votos, fiquei na primeira 21 mil votos, fiquei na primeira suplência. Tive a oportunidade de assumir o mandato durante 1 ano e meio. Aí a gente saiu de 21 mil votos para 45 mil votos, né, nesse 1 ano e meio que a gente ficou na Assembleia. E foi só 1 ano e meio. As pessoas acham que eu fui deputado os 4 anos, né, do outro mandato, porque a gente, graças a Deus, produziu muita coisa. Mas foi 1 ano e meio que eu fui deputado. Lógico que o governador já, em 3 meses, me colocou na condição de vice-líder do governo naquele momento. Então a gente já conseguiu ampliar bem, trabalhar. E começo esse mandato como vice-líder e agora como primeiro secretário. Então, assim, a gente espalhou bastante pelo Paraná, né? Eu tenho base eleitoral muito forte aqui no Oeste. A grande maioria dos prefeitos, por exemplo, do Oeste do Paraná, tem uma vinculação política conosco. Dos 50 prefeitos, acho que 38 prefeitos têm trabalho diretamente conosco, com o nosso mandato. Temos muitos prefeitos no sudoeste do Paraná, muitos prefeitos no noroeste do Paraná. E estamos espalhados, por exemplo, eu sou deputado do prefeito de Pitanga,
Sou deputado prefeito de Goixim. Pitanga é o centro do Paraná, né? Sou no centro do mapa. Sou deputado prefeito de Goixim, sou deputado prefeito de Campo Largo, sou deputado prefeito de Itapiruçu, sou deputado prefeito de Inácio Martins, estou falando de regiões longe, né? Sou deputado lá da prefeitura de Porto Rico, né? Sou deputado de Querência do Norte, né? Então assim, a gente tá, graças a Deus, a gente faz o que ama, né? Eu faço política, você sabe disso, eu faço política por vocação, por paixão, gosto de sacrificar nossa vida pessoal para estar andando pelo Paraná. A agenda nossa, realmente, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom de você ter crescido politicamente é que você tem mais força política. Mas o lado ruim é que a agenda fica muito mais exprimida, né? Eu consigo estar menos presente, por exemplo, em Cascavel, porque agora sou primeiro secretário, porque agora tem dezenas de municípios que a gente representa. Mas, assim, estou muito feliz com esse momento político. Acho que ano que vem a gente vai colocar esse nosso trabalho todo à prova, né? Quando formos candidatos à reeleição. Estou confiante no reconhecimento da população, principalmente aqui da cidade de Cascavel. E se Deus permitir, a gente vai continuar lá na Assembleia, enfim, participando desse novo momento, desse novo governo que vai se instalar no Paraná. Acho que tendo um protagonismo nesse momento, né? Se o nosso grupo político continuar à frente do governo do Estado. E esse é o nosso projeto no primeiro plano. A questão da prefeitura é meu sonho. Eu sou cascavelense, eu nasci aqui, né? Eu estudei na Escola Municipal Hércules Bosquiroli. Então, tenho esse sonho. E acho que no momento certo vai acontecer, Jairo. Hoje, se você me perguntar, Gugu, você está preparado já? Hoje eu me sinto preparado com a experiência que a gente já tem de vida pública, né? Hoje eu me sentiria preparado. Mas se houver o chamado da cidade, se houver o chamado das forças políticas, eu estaria à disposição para, quem sabe, daqui a 3 anos colocar o nome, ou mais para frente. Então, eu acho que eu vou tentar, pelo menos, realizar esse sonho. Não sei se a população de Cascavel vai me dar essa honra de ser o primeiro prefeito cascavelense nato mesmo, né? Que nós não tivemos nenhum prefeito que nasceu na cidade de Cascavel, né? Eu seria o primeiro. Isso pesou muito, eu quase fui candidato, você sabe disso, você acompanhou os bastidores nessa última eleição, mas eu achei por bem não ser, e hoje eu tenho certeza que foi a decisão certa, Jair. Eu não fui candidato, elegemos o Renato Silva, e hoje eu tenho condição de ser primeiro secretário e ajudar tanto quanto nós estamos falando que já ajudamos a cidade de Cascavel. Então hoje, na época, quando eu tomei a decisão, eu confesso aqui que eu não tinha toda essa certeza, foi noites de angústias, assim, sou candidato, não sou, não sou. O Renato tinha dito que se eu fosse candidato ele abriria a mão, o governador já tinha pedido para mim ser candidato, eu achei por bem dar um passo atrás. Hoje, como a gente é primeiro secretário e tem essa possibilidade de ajudar tanto a cidade de Cascavel, hoje eu tenho certeza que foi a decisão correta. Bom, sem querer colocar espinhos lá na cadeira do Alexandre Cury, mas nós temos a possibilidade de ter um cascavelense na presidência da Assembleia em algum momento. Até quando vai o seu mandato na primeira secretaria? Lógico que você precisa ser reeleito para vislumbrar ser reconduzido à primeira secretaria. Qual que é o teu plano assim, mais imediato, mais de curto prazo? Jairo, primeira reeleição, né? Você falou tudo. Meu mandato acaba dia 31 de dezembro do ano que vem. Se a gente não se reeleger, acabou todos os projetos, né? Caso a gente se reeleja, eu acho que a questão da presidência da Assembleia, ela é um passo natural. O Alexandre Cury, por exemplo, que hoje é presidente, o Alexandre era o primeiro secretário, né? Porque como o primeiro secretário faz essa gestão administrativa e financeira da casa, ele acaba tendo uma ascendência sobre o colegiado dos deputados, né? Então, eu não escondo de ninguém, eu acho que estaria preparado para ocupar a presidência, né? Mas claro que antes desse querer, desse momento, tem a eleição. Então, primeiro tem que ganhar a eleição. Mas ganhando a eleição, eu acho que se o nosso grupo político continuar à frente do Poder Executivo, né, que isso também não adianta dizer que não tem influência, claro que tem influência, né? Eu acho que nós teremos uma grande possibilidade de, quem sabe, também ter o primeiro cascavelense a vir ocupar a presidência da Assembleia Legislativa. Bom, descontraindo um pouco a conversa aqui, na outra ocasião que você frequentou o Pitocast, a gente brincava, Gugu, você consegue passar aí nesse corredor estreito, né? Vejo o senhor bem mais fino, né? É a correria por 100 e poucos municípios da base, é a dieta, quanto você pesava e quanto você pesa, Gugu Bueno. Agora vamos saber o peso real do primeiro secretário da Assembleia. Do céu. Eu não sei exatamente, Jairo, mas eu acho que eu perdi uns 14, 15 quilos, né? Nesse ano. Tá se sentindo melhor? Tô me sentindo melhor. Inclusive fui no no meu cardiologista semana passada, levei os meus exames de sangue. É o melhor exame dos últimos 20 anos, né? Foi quando eu comecei a ganhar sobrepeso. Então, lógico que a gente fica com mais disposição, fica mais leve, né? Enfim, fica com mais agilidade.
Não é fácil, porque a gente tem uma vida que não tem nenhuma rotina, né, Jairo? Eu não saio de casa às 8 da manhã, volto às 11h30 para almoçar, saio às 1h30, volto às 6. Então, assim, a gente absolutamente sem nenhuma rotina. Às vezes você passa o dia inteiro sem comer nada, não toma café, não almoça e só vai jantar às 9 horas da noite, daí você come que nem um cavalo, também come que nem um condenado. Então não é fácil ter uma vida regrada, mas tô tentando, utilizando os meios disponíveis também, né, para facilitar. Mas tô feliz, estamos emagrecendo um pouquinho. Olha, eu tô achando que a caneta dele não é só aquela do primeiro secretário, não, viu? Eu acho que há mais outras famosa. canetas nesse jogo aí. Gugu Bueno, passo para suas considerações finais, agradeço sua presença aqui e te convido já para dezembro do ano que vem, você voltar aqui como o deputado mais votado do Paraná. E já estou fazendo a agenda. Cadê a Laís? Cadê a equipe aí? Eu já estou fazendo a agenda para dezembro de 2026. Sucesso para você nas urnas, se a gente não conversar antes disso. E muito obrigado pela sua presença e participação. Obrigado, Jairo. Obrigado por esse espaço. É sempre bom, né, a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, prestar contas do nosso trabalho. Te parabenizar sempre pelo Pitoco. O Pitoco é um case... É um case de sucesso e também de sui generis da imprensa, né? Tem se mantido como um veículo de comunicação importante na cidade de Cascavel. Onde você anda na cidade, você encontra o Pitoco, né? E vê as pessoas folheando o Pitoco, lendo o Pitoco. Então, quero parabenizar você, a toda a sua equipe. Eu sei que isso é um patrimônio que você construiu ao longo dos seus anos de jornalismo. E, claro, aproveitar a oportunidade de desejar a toda a população de Cascavel um feliz e santo Natal, que seja uma época aí especial de reflexão, de a gente analisar tudo que está acontecendo e renovarmos a nossa fé, a nossa esperança no 26. Eu sei que para a cidade de Cascavel, o 26 vai ser ainda melhor que o 25, porque muitas dessas obras que a gente falou, e daí só do meu caso aí nós falamos mais de 300 milhões de reais, mas podíamos falar do centro de eventos aqui que o prefeito Paranhos conseguiu para Cascavel, que são só o centro de eventos é mais de 200 milhões. Essas obras vão sair do papel ano que vem, né? Que agora está sendo licitada, projeto e tal. Então tudo isso, a boa parte disso vai acontecer ano que vem. Cascavel vai virar um grande canteiro de obras na sede do município, no nosso interior. Então o 26 já está garantido o sucesso da cidade de Cascavel para o ano de 26. Perfeito. Esta entrevista estará reproduzida nas páginas amarelas da revista do Pitoco, que circula no próximo dia 19 de dezembro. É isso, gente. Saúde para vocês. Grande abraço e até muito em breve.